O sujeito chega na plataforma do metrô, olha para aquele vão e pensa: será que eu teria coragem de me jogar? O outro, perto de uma janela, imagina: se eu caísse, talvez eu não morresse. Mas, e se eu tentasse pular e mitigar aí o dano na queda, será que eu quebraria as pernas ou será que eu poderia sair incólume? Aqueles pensamentos vão vindo e retornando e tornam a pessoa profundamente perturbada. Esses são os pensamentos intrusivos. Pensamentos intrusivos estão, nesse momento, na moda, no sentido que estão sendo amplamente discutidos. Do ponto de vista clínico, eles fazem parte, eles são sintomas centrais do transtorno obsessivo compulsivo, que é o CID-F46, no DSM, que é o Manual Diagnóstico da Sociedade de Medicina dos Estados Unidos. Essa não é mais uma espécie de ansiedade, mas sim uma psicopatologia, uma doença mental que tem a sua especificidade. Não importa para a gente aqui. Do ponto de vista das neurociências, existe uma teoria que eu acho que é interessante sobre os pensamentos intrusivos. E ela diz o seguinte: a gente tem fundamentalmente, no caso em que eles se tornam assim muito exuberantes, ou seja, muito presentes, um problema de conectividade. Uma área chamada córtex órbito-frontal, que é muito ligada ao processamento do medo, dos estímulos, do perigo, se liga aos chamados gânglios da base, que são áreas muito ligadas à produção de dopamina e também ao comportamento, à ação. E o que acontece é que o eixo, o feixe estimulante que vai do órbito frontal para os gânglios da base, leva à preocupação em sentido à ação. Em geral, as pessoas têm uma ação reversa que leva à inibição da ação depois de um tempo. Então, em outras palavras, você fica preocupado e eventualmente você quer fazer alguma coisa, mas daqui a pouco esse comportamento é inibido e você toca a vida. Então, esse segundo eixo, neuronal tem um papel de contrabalancear a estimulação que vai levar da preocupação para o comportamento compulsivo. A pessoa não tem isso e é o próprio comportamento que, no final das contas, retroalimenta a obsessão, gerando um loop. Complicadinho, mas vamos colocar assim de maneira bem simples: existe um problema de conectividade cerebral. O que acontece? Pensamentos intrusivos, pensamentos que muitas vezes são não simplesmente subclínicos, no sentido em que eles incomodam um pouquinho, mas não atrapalham a vida, mas efetivamente atrapalham a vida, tem significado clínico desse tipo, também estão presentes na esquizofrenia, muitas vezes em depressões severas, síndrome de Tourette e outras situações mais. Isso mostra que, na verdade, esses sintomas, eles são a via final de alguma coisa. E é sobre essa via final que eu quero trazer algo que eu acho que vai somar. Porque eu não estou muito satisfeito com as teses tradicionais, com as teorias que existem por aí. Então, como eu já me julgo um sujeito, um cidadão, para além da idade em que eu preciso simplesmente seguir os outros, eu posso dizer com a maior tranquilidade que eu acho que essas teses aqui são insuficientes, até por estar anos nesse debate, eu posso chegar e apresentar a minha visão. O que acontece no meu ponto de vista? Se você pegar a escuta do paciente, o que as pessoas dizem, né? O que o paciente que sofre com transtorno obsessivo compulsivo diz? Eu me sinto sempre num cenário que eu posso dizer que ele é duplo. De um lado, numa situação em que o tempo da minha vida é absorvido por esse núcleo de sintomas. Eu me sinto, portanto, sendo roubado no meu tempo. O segundo núcleo é o seguinte: eu me sinto em dúvida. Olha que curioso. A dúvida tem um papel fundamental aqui. Então, por exemplo, vamos pensar na pessoa que encosta na pia e tem a sensação de que ela precisa lavar a mão. Ela precisa lavar a mão porque surge um senso de que aquela pia pode estar contaminada. E ela lava a mão uma vez, e ela lava uma segunda e uma terceira. E quando você vai escutar, a razão é uma espécie de dúvida.
a dúvida sobre a ter ou não ter efetivamente limpado as mãos de maneira suficiente. Essa dúvida, para mim, ela é chave nessa história. E também a sensação do perigo. Então, retomando até o paradigma das neurociências, da conectividade, vamos lembrar que tem uma área que está ligada à percepção de perigo aqui nessa história, sem a menor dúvida, falando em dúvida. Então, me parece que é o seguinte, a base dos sentimentos intrusivos é a incerteza do risco. Mas por que a incerteza? Porque incerteza é algo que faz a gente repetir algo, um comportamento, para mitigá-lo. Agora, que risco, afinal de contas? O verdadeiro risco que gera essa ativação continuada de um circuito comportamental é o risco que incide sobre si mesmo. No fundo, a grande preocupação não é com o mundo exterior, mas consigo próprio. A ideia, quando a pessoa pensa, será que eu seria capaz de pular nesse vão do metrô? É a ideia de, será que eu seria capaz de fazer algo negativo, algo realmente extremamente deletério em relação a mim mesmo ou alguém mais? Essa é a dúvida fundamental. Essa é a dúvida que leva tanta gente que tem filhos pequenos e pensamentos desse tipo, intrusivos, obsessivos, a pensarem na morte do próprio filho ou filha. É uma dúvida, em última análise, de natureza moral. Então, o que eu vejo é que o transtorno obsessivo-compulsivo tem como base sintomatológica uma incerteza sobre a própria estrutura moral do sujeito como uma estrutura suficiente para garantir que ele preserve a si mesmo e as pessoas que ama do seu próprio lado negativo, do seu próprio lado cruel. Isso não é sinônimo de crueldade, de presença de uma maldade, nem nada do gênero. Muito pelo contrário. O curioso nessa história é que esses elementos da ação prática não precisam e, na verdade, quase nunca estão presentes. A dúvida, eu diria que ela se baseia em algo fundamental do ser humano. O ser humano, invariavelmente, tem um lado agressivo, tem um lado que, de fato, surpreende na capacidade de destruir. Isso é inato. E a gente, ao longo do tempo, no nosso desenvolvimento ontogenético educacional, aprende a canalizar em sentido à produção, em sentido ao equilíbrio, à mitigação, à orientação de natureza societária. Mas o impulso está lá. E o que eu vejo emergir desse pequeno problema de conectividade que emerge como um grande problema do ponto de vista comportamental e mais ainda do ponto de vista mental, é a percepção aumentada deste núcleo originário de todo mundo, porque na base de tudo está o fato de que a moralidade é em parte genética e em grande parte construída.